Olá, conselho do perito Douglas. Qual a melhor ferramenta ergonômica para avaliar hérnia inguinal e hérnia umbilical? Fica aqui comigo que eu vou te dar a ferramenta top das galáxias aí para você fazer uma avaliação sensacional quando o assunto for hérnia inguinal e hérnia umbilical. Sabe qual é essa ferramenta? Vou te contar agora, hein? Nenhuma! Gente, olha só. Pelo menos até enquanto eu gravo esse vídeo aqui, fevereiro de 2025, de todos os métodos, porque ferramenta ergonômica é um método de avaliação, né? Que vai contemplar alguns elementos. As ferramentas normalmente são fórmulas matemáticas que envolvem alguns elementos. Os elementos quase sempre são postura, força, repetitividade dentro do ciclo, né? Os movimentos repetidos e repetitivos. Alguns itens extras como temperatura, frio, calor, compressão mecânica de tecidos, a organização do trabalho, minutagem, tempo de exposição, são vários elementos. Mas nós não temos uma ferramenta ergonômica específica para isso. Então, quando o seu coleguinha usa a equação de Naoshi com foco em avaliar hérnia inguinal ou hérnia umbilical, ele errou. Se ele usou Rula, ele errou. Murigarg, ele errou. Então, algumas ferramentas aí que o cara usou, ele pode ter errado, tá? Tá, Douglas, então se não tem essa ferramenta aí, como é que faz para avaliar? Bom, eu como fisioterapeuta, eu gosto muito e acredito e adoro biomecânica. Então, eu gosto de trabalhar com a avaliação biomecânica. E dentro da avaliação biomecânica, pensando na hérnia inguinal e na hérnia umbilical, o fator de risco assim mais preponderante que contribui para que se desenvolva essa patologia é a imposição de força. Porém, cara, você tecer um nexo entre o trabalho e as hérnias, cara, é um pouco complexo, porque a gente tem muito fator extralaboral envolvido, questões genéticas, sedentarismo, hábitos de vida. Então, o trabalho para causar isso é desafiador, tá? Tem que ser um trabalho bem ruim. Então, você tem que ver os elementos aí que, de fato, possam contribuir para esse desenvolvimento. E aí, quando eu falo de imposição de força, o elemento principal é a manobra de Valsalva, né? O cara faz a força e faz a hérnia. Inclusive, ano passado eu fiz uma defesa para uma empresa, e com sucesso inclusive, onde o trabalhador apontou que a hérnia inguinal que ele teve foi do trabalho, porém a gente não teve nenhuma queixa dele prévia, não tinha nenhum atestado comprovando afastamento, nem por nenhum tipo de queixa. E quando ele foi demitido, ele apresentou um atestado que tinha realmente um diagnóstico de hérnia e que ele estava até candidato à cirurgia, né? Ele estava na fila para cirurgia. Porém, quando eu fui analisar os elementos, o atestado dele e o atendimento que ele fez junto à unidade de saúde foi no feriadão. Então, aquela hérnia pode ter surgido até de um espirro que ele deu sentado na sala, ou um trabalho extra de final de semana, que a gente sabe que o trabalhador faz bastante bico, né? Então, descaracterizou totalmente o nexo nesse caso aí. Sim, pode acontecer, né, de a pessoa trabalhar em uma tarefa onde tem, de fato, tem uma exigência alta de imposição de força, uma carga e descarga. Eu já avaliei uma carga e descarga de vinícola, onde a pessoa fez a hérnia ali trabalhando. Então ela estava lá descarregando e sentiu, foi parar na enfermaria. Então aí a gente tem o trabalho de fato contribuindo para essa pessoa adoecer ali trabalhando.
Então, assim, cara, para você fazer uma perícia e que envolva a questão da hérnia umbilical inguinal, a gente tem que coletar o depoimento do trabalhador, verificar os elementos da organização do trabalho. Então, se tem pausa, né, pausa fisiológica, pausas regulares, pausa do almoço, observar o tempo de exposição, então dentro dessa jornada de 8 horas, quanto por cento do tempo efetivamente a pessoa ficava exposta ao levantamento e transporte de carga, ao ponto de estar fazendo manobra de valsalva, em posição de força. Assim, ó, eu acho, tá? Eu acho não, eu enxergo uma ferramenta que talvez possa ser utilizada para você estudar o caso da hérnia inguinal umbilical, mas especificamente na tarefa de puxar e empurrar. Então o cara trabalhava de repente com uma paleteira manual e aí ele faz uma hérnia. Porque aí a ferramenta ergonômica KIN, ela tem a questão do puxar e empurrar e ela avalia o corpo todo, né? Avalia de modo geral a sobrecarga no sistema músculo-esquelético. Então, se você tiver uma queixa de hérnia umbilical inguinal e o trabalho envolver especificamente o puxar e empurrar, você vai poder usar essa ferramenta para nortear a sua conclusão, mas não se apoiar 100% na ferramenta. Inclusive, eu não recomendo para nenhuma ferramenta. Sim, as ferramentas são ferramentas complementares da nossa avaliação, mas eu sempre gosto de pautar o nosso trabalho na biomecânica. Na biomecânica eu acredito. Beleza? Tá no YouTube? Me dá um joinha. Tá no Instagram? Me dá um coraçãozinho. Compartilha comigo aqui como que você faz aí a sua avaliação quando envolve esse assunto. E se você quer se transformar em fisioterapeuta forense, conta comigo. Eu posso te ajudar. Beleza? Valeu! Fui!